Olá, pessoal. Vamos continuar então, com a nossa disciplina de clínica cirúrgica para a próxima aula, com a Prof. Luzia. Vamos falar de oncologia e cuidados de enfermagem. Câncer, oncologia, oncos, tumor, estudo de tumores. Neoplasia, neo, novo, plasia, crescimento, crescimento novo. O que cresceu recentemente? Crescimento celular descontrolado. Câncer, CA, é o termo comum para todos os tumores malignos. Câncer é a transformação de uma célula normal pela mutação genética do DNA, formação de um clone e proliferação anormal, ignora as sinalizações de regulação do crescimento do ambiente circunvizinho à célula. Fisiopatologia, cADNA. DNA, molécula longa, formada pela junção de um grande número de nucleotídeos. DNA polimerase, abre a molécula de DNA. DNA ligase, liga um grupo de nucleotídeos que se pareiam com os nucleotídeos das moléculas mãe. Padrões de crescimento proliferativo, Crescimento não neoplásico, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia e displasia. E o crescimento neoplásico é anaplasia ou neoplasia. Crescimento não neoplásico, hipertrofia, que é um aumento no tamanho da célula, por exemplo, útero, coração, hipertensão, defeitos de válvula. Geralmente acontecem juntos. A hiperplasia é um aumento reversível da quantidade de células, resultando no aumento de massa tecidual, como, por exemplo, útero gravídico, mama na puberdade, endométrio, fígado. Crescimento não neoplásico. Metaplasia, substituição de um tipo de célula adulta por outro, por exemplo, um tecido glandular por tecido escamoso. Colo do útero, deficiência de vitamina A, doença do refluxo gastroesofágico, metaplasia uterina, metaplasia do esôfago. O crescimento não neoplásico, que é a displasia, é a alteração das células adultas normais que sofrem variações em seu tamanho, formato ou organização ou substituição de um tipo de células madura por um tipo menos maduro, como, por exemplo, o colo do útero, que vai formando o HPV, Quando se forma o HPV. Padrões de crescimento neoplásicos. Anaplasia, sem forma, alteração que regride para níveis mais primitivos. É uma característica associada à neoplasia. Processo de diferenciação incompleto. Perda da especificidade absoluta. Padrões de crescimento neoplásico. A neoplasia é um crescimento novo, uma massa tecidual anormal que se expande além dos limites do tecido e não consegue cumprir a função normal da célula daquele tecido. Elas se caracterizam por um funcionamento descontrolado, uma divisão e crescimento não regulado. Então, as células neoplásicas, elas ficam todas deformadas, elas crescem, no microscópio dá para ver a má formação delas, elas ficam todas deformadinhas, e as células normais, elas são bem certinhas, redondinhas. A metástase e invasão. A invasão refere-se ao crescimento do tumor primário dentro dos tecidos, no hospedeiro circunvizinho. Pressão mecânica, e projeções digiformes. A metástase e invasão. A metástase, então, é a disseminação ou semeadura de células malignas a partir do tumor primário, em sítios à distância.
rede linfática, as cavidades corporais e circulação sanguínea. Mecanismos metastáticos, disseminação linfática, disseminação hematogênica, né, pela circulação e angiogênese. Então, quando o paciente está com metástase, é porque aquele tumor já se espalhou por outros órgãos, tá? Em outros lugares do corpo. O crescimento maligno e o benigno. Então, as características do tumor maligno e do tumor benigno. Os encapsulados. No tumor maligno, dificilmente ele é encapsulado. No benigno, normalmente é. Diferenciado pouco no maligno, no benigno, parcialmente. A metástase, frequentemente presente no maligno, quase sempre, né? E no benigno não existe. A recorrência, então, no maligno é frequente e no benigno é rara. A vascularização moderada, acentuada no maligno e discreta no benigno. A forma do crescimento infiltrante e expansivo no maligno e expansiva no benigno. As características celulares, células anormais e cada vez mais diferentes da célula-mãe no maligno e normais e semelhantes à célula-mãe no benigno. Carcinogênese, agentes promotores, radiação, né? Radiação solar, os fatores de risco, características do hospedeiro, fase do ciclo celular, grau de diferenciação, células imaturas são mais vulneráveis, a taxa de proliferação celular é elevada, mitose mais vulneráveis, elas são mais vulneráveis, tipo de tecido hematopoético, tireoidiano, mamário e ósseo são mais sensíveis, a taxa de aplicação da dose, né, também, a detecção e prevenção do CA, prevenção primária, redução dos riscos de CA em pessoas saudáveis, prevenção secundária, detecção e avaliação para alcançar o diagnóstico precoce e intervenção imediata para conter o processo. A detecção e prevenção do CA, então, aqui. Local do CA, o exame, a idade e a frequência. Na pele, avaliação cutânea, né, a idade de 20 a 39 menos mais 40. A cada 3 anos tem que fazer o exame. Cervical, Papa Nicolau é o exame, a idade se faz a partir do início da atividade sexual, né, ou 18 anos, isso já não ocorre mais, acima disso, e anualmente. O exame de próstata, então, é feito um exame retal ou digital, que é o PSA, a idade após os 50 e frequentemente anualmente, né? A mama é o autoexame e a mamografia. A idade, qualquer idade, acima dos 40, se não tiver nenhum nódulo, né, nada, e se tiver, então tem que fazer com menor idade, né? Anualmente também. E o cólon retal, o exame é digital de sangue oculto, ou colonoscopia ou sigmoidoscopia. A idade 50, cada 3 anos, ou a cada 5 anos. Detecção e prevenção do CA. Prevenção primária, a redução dos riscos de CA em pessoas saudáveis. Prevenção secundária, detecção e avaliação para alcançar o diagnóstico precoce e intervenção imediata para conter o processo. Diagnóstico, determinar a presença do tumor e sua extensão. Metástase ou invasão de tecidos corporais, função dos sistemas orgânicos e órgãos afetados e não afetados, obtenção de tecidos e células para análise, incluindo avaliação dos estágios e grau do tumor. Detecção e prevenção do CA, gradação. Grau 1, o tumor bem diferenciado assemelha-se com o tecido original em estrutura e função. Grau 2, pouco diferenciado. Grau 3, anaplasia. Grau 4, neoplasia, com mal diferenciação
ou indiferenciados, pouco se assemelham ao tecido original. Os principais tipos de câncer: as neoplasias ósseas e sarcomas de tecidos moles, CA de tecido nervoso, mamário, colo retal, gastrointestinal, próstata, colo de útero ou cervical, neoplasias malignas de cabeça e pescoço, leucemia, CA de pulmão, linfoma maligno, mieloma múltiplo e CAs cutâneos. Cuidados de enfermagem, alguns cuidados de enfermagem: prestar cuidado cultural aos pacientes, atentar para a via de medicação ou dos quimioterápicos, pois pode fazer queimadura no paciente, né? Se extravasar o quimioterápico, cuidado com acesso venoso, né? Pode extravasar um pouquinho e aí faz uma queimadura bem grave no paciente, né? Também atentar para a dose, né? Sempre que está prescrita, muito cuidado para administrar os quimioterápicos, né? Realizar as higienes do paciente conforme necessário, proporcionar suporte ativo aos pacientes em fase terminal e seus familiares, realizar mudança de decúbito, né? Às vezes os pacientes oncológicos em fase terminal, eles ficam com muitas úlceras de decúbito, então, no máximo a cada 2 horas, né? Mudança de decúbito, orientar os familiares, realizar os curativos quando necessários, né? Normalmente algum paciente pós-operatório faz a cirurgia do CA, tá? Então, sempre ter esses cuidados, né? Medicação também, fazer as medicações nos horários, verificar os sinais vitais, anotar, né? Avisar o médico, né? Sempre que tiver alguma intercorrência também. Pessoal, era isso, então, eu preparei essa aula bem rapidinho, assim, uma aula rápida, porque o material que eu tinha para dar para vocês de clínica cirúrgica eu já havia acabado. E a gente tem uma aula prática também, que a gente vai se organizar para estar fazendo, tá?